Olá, bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Sim, sim. Glória a Deus. Ei, eu vou beber um pouquinho de água, viu? Que eu falei demais. Ok, que Já, já, delícia. viu? Obrigada. Então é isso. O Júlio só desapareceu, né? Do nada. Acho. Acabou o tempo da aula dele, não foi? Foi, pô, ele saiu já faltava um minuto pra tocar. Ah, tá. Ok. Faz sentido. Eu tava fazendo a questão ainda. Então, né? Foi no meio do negócio ali. Hello, voltei. Tu, Mori, deixa eu falar aqui com vocês. Bem, o roteiro da prova de vocês, Luciano informou que já está na plataforma, tá? E eu fiz a revisão com vocês aula passada, não foi isso? Aí eu pensei que a prova já era essa semana. Aí não é. Aí o que eu vou fazer? Eu vou explorar com vocês o assunto para o nosso simulado e da segunda unidade. E quando for a segunda aula aqui, eu deixo um tempo para a gente revisar, né? Os conteúdos que serão cobrados na prova. Quero lembrar vocês que a prova é toda subjetiva, certo? Aí vocês terão a caixinha lá, o espaço, para digitar, né, a resposta ali sobre a questão. Então, seguindo a mesma estrutura, né? Textos, muitos textos, né? Vocês têm que ler os textos, escrever lá, digitar, né, no caso, e terão também a produção de texto, né? São 30, no máximo 30 linhas, né? Entre 20 e 30 linhas, né, o tema lá, né? E vocês organizar em parágrafos, né? Digitar ali introdução, desenvolvimento, conclusão, não é? Mesma estrutura. E assim, como o Enem também tem a possibilidade de ser digital, não é? Então, é uma maneira também, uma ferramenta de vocês treinarem, não é? Essa parte da digital, não é? Que o Enem também tem essa proposta, não é?
Agora vocês têm a possibilidade de se inscrever, né? No impresso e no digital. Agora, é claro que a ideia, não é, futuramente, é que o Enem seja totalmente aplicado, né, da forma digital, não é? Então, espero que vocês treinem dessa forma, né? Eu não tenho tanta facilidade, não é? Então, pega aí 30 minutos do tempo de vocês e treine, né, a digitação, né? Outra coisa, por favor, não façam isso. Terá o texto lá motivador, não copie e cola o texto motivador, não é? Não copie e cola algum texto da internet, porque eu vou ter como saber, não é? Se ali foi da internet ou não. Então, eu peço aí que a ideia é que vocês explorem realmente a organização crítica, argumentativa de vocês, né, em relação ao tema, tá? Outra coisa também que eu quero falar para vocês é a presença. Em algum determinado momento da aula, eu vou pedir que vocês digitem aí no chat uma palavrinha, que é a palavra que vai dizer para vocês que vocês estão aí na aula, tá bom? Então, vamos para a aula de hoje, né? Ok, deixa eu salvar aqui essa lista. Salvei. Ok. Bom. Salva aqui. Ok. Substituir. Vamos começar com o módulo de vocês, certo? A apostila. Qualquer dúvida, por favor, vocês falem aí em áudio, porque quando eu compartilho algo aqui na tela, eu não consigo ver vocês, tá vendo? Na verdade, eu não consigo ler o chat, certo? Pronto, terceiro ano. Vejam, aula passada, eu trabalhei com vocês figura de linguagem, né? Níveis de linguagem que eu já cobrei no simulado, não é? Aí eu também cobro na prova, só que agora você parte escrita, né? Ou seja, digitada lá no espaço disponível para vocês para cada questão. Então, nós vamos relembrar também os níveis de linguagem em algum momento hoje, certo? Mas vimos as atividades, não é? Eu até adiantei para vocês, pensando que a prova era hoje, e adiantei a correção, não foi isso? Percebo que o terceiro ano ainda não me envia a produção de texto. Eu pedi uma produção de texto dessa semana, né? Alguns alunos me enviaram, mas não foi alunos do terceiro ano. E é necessário a escrita de vocês, né? Toda semana, não é? Sabe que, por exemplo, que o aluno do primeiro ano ainda não faça, né? O do segundo, mas terceiro ano eu não posso deixar passar batido aí, tem que escrever. Não sei como vocês têm que aí ter garra, sair da zona de conforto, entendeu? E produzir o texto, né? Não deixem, turma, para a última hora, porque aí vocês vão, por mais que, eu tenho maior facilidade de fazer uma produção de texto, mas na hora, às vezes a pessoa trava e não consegue fazer nada, não é? Ou não consegue realmente expor ali todo o conhecimento, né, que possa ter, não é? Porque você perde a prática, não é? O ritmo. É isso. Aqui eu respondi com vocês, não foi? Tem essa outra atividade aqui, ó. Observe-se a abordagem do tema em relação à linguagem dos diversos níveis
socioculturais brasileiros justifica essa afirmativa em aproximadamente 5 linhas, ou seja, explicar, né? Ao ler esse texto, né? Aí pede-se que vocês expliquem aqui com as suas palavras que vocês compreenderam, tá? Aqui, outra atividade, aí já é questão de coesão, né? Que é o assunto nosso para essa semana, que é o assunto nosso para a prova, certo? Análise das competências, já expliquei para vocês, não é? Eu vou reforçar aqui essa questão da análise da competência que é cobrada no Enem. Eu também cobro, quem é aluno, não é? Desde o ano 2019, percebe que as provas, para a parte da produção de texto, eu sempre divido lá essas competências. Competência 1, 2, 3, 4, 5. E eu coloco a pontuação. Por exemplo, competência 1 vale tantos décimos, 2 vale os décimos lá, até completar a pontuação completa da questão, certo? No caso, a questão da produção de texto é 1,4, certo? É a última questão. É a questão que mais vale ponto. Então, é a questão que eu vou realmente avaliar vocês nessa questão de organização, né? Critério de defesa de ponto de vista, né? A sua conclusão. Então, por favor, turma, não recorra a textos que já tem, né, a produção lá na internet sobre o tema, certo? Eu peço imensamente a vocês que tentem realmente produzir com a ideia de vocês, com a organização de vocês, porque só assim há uma evolução, né? A partir do momento que você tiver lá o feedback da questão, vocês vão correr atrás, né? Poxa, eu posso melhorar nisso, né? Eu posso evitar esse vício de linguagem, né? Eu posso melhorar o recurso coesivo nisso, né? Só na parte do feedback, né? Ou seja, vocês podem até treinar isso já enviando para mim, né, por e-mail, né? Eu não vou corrigir todas as redações, né? Mas, por exemplo, se cada um de vocês, ao menos, enviar um tema, qualquer tema que foi trabalhado até sábado, até sexta, na verdade, porque sábado eu vou dispor de um horário para ver quem me enviou, certo? Eu vou dar o feedback, certo? Agora, caso contrário, eu não tenho como, né? Passando de sábado, que a prova já é segunda, né? Não tenho como, tá? Se alguém quiser, né, melhorar alguma coisa antes da prova, tá? Então, só relembrando aqui com vocês, a competência 1, eu vou trabalhar a questão da gramática, a questão da linguagem, na verdade. A competência 2, o gênero, não é? Posso até ser chatinha, não é? Mas eu tenho que bater na tecla. Gente, se vocês trouxerem um texto, eu acho, eu penso, eu quero isso, ele não está totalmente no gênero dissertativo argumentativo, que prima que você fique em terceira pessoa, né? Então, cuidado, para não, em algum momento ali, sair do gênero solicitado, certo? Como eu avalio, né, para uma prova, eu não vou seguir totalmente os critérios do Enem, certo? Por exemplo, ao aluno fugiu do tema, eu vou avaliar vocês, pelo menos, a competência 1 e a competência A1 e A4, certo? Se a conclusão tiver alguma coisa a ver, eu ainda dou alguma pontuação disso, certo? Não vou dar 0 para vocês, certo? Então, nessa questão. Agora, qual é o critério que eu realmente dou 0 a 1? O aluno copiou o texto motivador, o aluno não escreveu nada que fosse dele, né? Nada de ideia dele. Então, é 0, tá? Só quero deixar claro isso. Lembrando aqui minha organização da produção de texto. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção, tá? Eu não sei, professora, fazer a intervenção ainda. Gente, dá tempo ainda de, pelo menos, trazer os agentes, né? Agente, trazer os elementos, né, dessa intervenção. Agente, ação, desenvolvimento, modo meio
e efeito, né? Só relembrando não, só trazendo a informação que eu acho que vocês sabem, né? Que o nosso aluno Samuel, né? Ele era um aluno que, nossa, até eu ficava surpresa com ele, que teve uma vez que ele chegou a me entregar 5 redações, que eu pedi umas 2 na sala, pedi o tema, e ficou uma semana, né, que teve um feriado prolongado, e quando ele trouxe as 5 redações, sabe? Então, isso fez com que refletisse também na nota, né, dele, porque ele sempre praticava, né, ele sempre estava ali e sempre tinha um feedback, né, eu sempre pedia, Samuel, eu entrego a folha para você e tudo, né, ele participava também do reforço, né, então ele evoluiu, né, gente, tanto é que ele tirou uma excelente nota lá no Enem, não sei quanto foi, não sei se, mas foi 900, por aí. Então, ele se saiu muito bem, não é? E vocês também podem, não é, ter essa mesma... E vocês também podem ter, certo? Essa mesma... esse mesmo êxito, né? Se praticar, né? Porque professores, né? Vocês têm para lhe ajudar, né? Tem... e a escola também dispõe, né, de ajuda quanto a isso, tá? Então, por favor, né, né, como professora, me disponho aí, né, para ajudar vocês. Por favor, quem quiser, pode enviar toda semana. Toda semana nós temos aqui o tema, né, da redação, e eu bato na tecla novamente. Só escreve o aluno que treina, não é? E ler, né? Eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar, né? Eu não vou avançar se eu ficar nos achismos, né? Essa produção de texto não é achismo, é comprovação. Eu tenho que defender essa tese com argumentos, né? E elaborar a minha proposta de intervenção. Então, só estou batendo aí na tecla também porque nossa prova terá a produção de texto, né? Então, estou, né, já deixando claro essa situação para vocês, tá? Então, ó, dificilmente eu dou 0 na prova de vocês. O aluno fugiu do gênero. O aluno fugiu do tema, eu também não dou 0, porque eu avalio ainda a competência 1 e a competência 4, tá? Então, eu só dou 0 mesmo na nossa produção de texto, se o aluno copiou de alguma fonte, né? Ou copiou até o próprio texto motivador, só peço isso a vocês, certo? Na quarta competência, turma, é justamente isso que nós estamos estudando desde o primeiro ano, né? Que é os elementos coesivos, o que eu posso trabalhar no texto para que ele fique o quê? Coeso, não é? Diminuição de palavras repetidas, né, melhorar os recursos coesivos com o uso de conjunção, né, e para isso nós já vimos várias formas, né, então nós temos os pronomes pessoais, os possessivos, demonstrativos, advérbios, né, os conectivos, que ajudam, né, nessa progressão, né, do vocabulário de vocês, né, o coesivo ajuda, certo? Além de ligar informações, tá? A competência 5 é essa última, que vocês têm que trazer uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, né? Relembrando aqui com vocês que o Enem não dá mais 0, né? O aluno que diz, ou elabora uma intervenção que infere os direitos humanos, não dá 0 na redação inteira, mas dá 0 naquela competência, tá? Quanto a isso, eu também dou 0, tá? Se o aluno de respeito ao direito humano, eu atribuo 0 na quinta competência, na última competência, por questões mesmo de
de entendimento que ali o aluno, ele pecou, ele feriu uma situação que já foi previamente estipulada, né, antes. E como eu friso aqui, a gente já trabalha essa produção de texto desde a sexta série, né, desde o ensino fundamental. Aí vem aprimorando ao decorrer com o conhecimento de vocês, né? E a evolução de vocês não depende somente do professor, né? Depende da vontade de vocês, tá? Então, aqui vocês podem ver a redação receberá nota 0, né? Com algumas características, né? Essa questão de fugar o tema, como eu já disse a vocês. Na produção nossa, eu só faço isso. Eu não dou 0, né, em relação a isso, porque é pontuação, né, então ainda estou trabalhando com o aluno. Mas pense que numa banca, né, a qual mais de um avaliador, mais de um corretor lê a prova, então tem que seguir os critérios fielmente, tá? Bem, turma, nós vimos aqui mais exercícios, certo? Esse exercício eu não passei ainda para vocês, porque o assunto de hoje nosso é sobre coesão, é justamente esses elementos, né, que ajudam a diminuir a repetição de termos, né, e ajudar na evolução das informações dos períodos, né, ligar um parágrafo ao outro, certo? E depois nós vamos refazer aqui, ó, novamente essa atividade, né, com outra visão, com outro entendimento, tá bom? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o slide, tá bom? Só um momento. A parte de... Pronto, isso aqui mesmo. Olhem, qualquer dúvida, vocês mandam por áudio, certo? Porque pelo chat eu não consigo ver ao compartilhar aqui a tela, tá? Pronto, hoje nós vamos ver aí a questão de coesão textual, não é? Ele fica aí, claro, nessa parte de linguagens, códigos, suas tecnologias, não é? Que é abordado aí na parte de interpretação, não é? Produção, essas coisas. Certo? Vamos lá. Olha, ao produzir um texto, desejamos nos comunicar, não é, com os nossos leitores, nossos interlocutores, transmitir informações e modificar seu comportamento, certo? Aí, aqui, vocês já viram isso, né? Por essa razão, é importante lembrar que o texto não pode ser um aglomerado de frases, não é? E na nossa língua portuguesa, vocês trabalham, não é? A organização dessas informações já concatenadas, né? Seguindo sujeito, predicado, né? Seus complementos, né? E assim vai. Então,
ao pensar dessa forma, eu tenho uma forma de organização de uma frase, né? Eu não coloco palavras e organização das palavras aleatoriamente. Eu tenho uma intenção, eu tenho um motivo, eu tenho um alcance dela, né? Um escritor de gênero, vamos supor, gênero quadrinhos, ele tem que trabalhar os desenhos, né? Trabalhar as formas e características desse gênero em quadrinhos. Na verdade, histórias em quadrinhos. O escritor que trabalha com uma crônica tem que seguir, né? Ele tem as características de seguir esse gênero, né? E abordagem, né? De forma que consiga alcançar o objetivo dele, né? Os leitores que gostam desse tipo de gênero, os leitores que gostam desse tipo de narrativa, né? Então, veja, sem conexão, ele precisa apresentar textualidade, não é? E nós vimos isso no segundo ano, né? Quais são os principais elementos, né, da comunicação ali, né, nós vimos, e vimos do texto, né, dessa organização global, né? Ou seja, ser bem estruturada, ter palavras, frases, ideias articuladas entre si, não é isso? Aí vocês têm aqui um texto, o sol é quadrado, azul como goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro que voa livre e solto pelo céu do mar alto? Meio confuso isso aí, né? Temos o texto 2, né? Aí tem o show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, né? O dia, a preparação, aí do estádio, não é? A multidão, a expectativa e assim vai. Aí ele diz assim, ou o texto 2 é considerado o texto. É importante relembrar o que? O texto é todo significado, né? O que ao ler todo, qual a ideia, né, que se traz ali? Um aglomerado de palavras e frases isoladas, né? Se eu retornar aqui, né, eu vejo aqui o sol é quadrado azul como uma goiaba. No entanto, se você realmente me ama, por que não desata o nó da gravata do cachorro que voa livre e solto pelo céu de maré alta? E aí ele trouxe outro texto, né? Essas palavrinhas aí todas, indicando do show, né? Desde da abertura de um cartaz até o final da apresentação, né? Aí ele diz assim, partindo desse conceito, podemos concluir que, mesmo não mantendo as chamadas correções gramaticais, o texto 2 denota de maior sentido que o texto 1, não é verdade? É. O outro parecia ser um parágrafo, mas as ideias não se encaixam, né? Não tem uma evolução aí. Eu quero que vocês fiquem atentos que um texto dissertativo, né, às vezes é feito dessa forma. O aluno começa lá a apresentar o tema, de repente ele se perde, né? Começa a organizar umas ideias que não condiz com o texto. Então, isso pode, sim, ser... Isso acontece, né? Aí ele diz aqui, mesmo gramaticalmente correta, a passagem do texto 1 não poderia ser considerado um texto por aparentemente não fazer sentido. Umas assemelha-se mais com um aglomerado de frases e palavras soltas, não é? É quando você desenvolve o texto e o avaliador diz assim, olha, o seu parágrafo ficou confuso, não é? Não há clareza realmente quanto ao que se quis propor ali, né? Ao que se quis ali, ao que quis defender naquele momento. Então, esses textos que não têm sentido, não é? Eles não chegam a fazer o papel primordial, que é o que? Transmitir a comunicação, tá bom?
No texto 2, ao contrário, o que se vê é um texto mesmo, que não tenha tal aparência, o título e as sequências nominais dela, né? Da questão do show, né? A esfera do show. Então, ele trabalha desde a parte da propaganda, né? Ou seja, do cartaz, até o final dessa apresentação. Então, embora não tenha um texto assim desenvolvido, como vocês viram, mas tem as palavras que seguem uma sequência, né? Então, há ali uma transmissão, sim, de comunicação. Então, o título e as sequências nominais agrupadas numa espécie de estrofe parecem fazer o percurso de cada momento que compõe uma apresentação musical, não é? Aí ele diz assim, ó, lembre-se, toda produção linguística, seja ela oral ou escrita, se realiza em forma de enunciados. Estes conhecidos por gêneros textuais, né? Vejam, quando lá no segundo ano, nós vimos lá as tipologias, né? Desde o primeiro ano, diversas tipologias, e os gêneros, no segundo ano, eu trabalho os gêneros que se enquadram nas tipologias, né? Os principais gêneros textuais que se enquadram nelas, nas tipologias, né? A gente trabalha melhor, de forma geral. Porque quando vocês trabalham lá no ensino fundamental, vocês estudam o gênero, né? Em cada capítulo. Né? Desde lá da sexta série, quando inicia com bilhete, cartão postal, né? Que mais? Biografia, autobiografia, né? Diário. São os gêneros cobrados no sexto ano. Aí, para o sétimo ano, já avança um pouquinho, né? Ele já começa a trabalhar com vocês com a crônica, conto, né? Oitavo ano, ele já começa a lançar para vocês a tipologia dissertativa com gênero de opinião, artigo expositivo, né? Carta para leitor, né? E quando chega no nono ano, já trabalha com vocês seminário, debate, né? E aprofunda mais o gênero dissertativo argumentativo. Isso quando é trabalhado, né? Em cada capítulo, né? E esses gêneros, eles vão evoluindo, né? Com arranjos, né? Com sequências mais complexas, certo? Então, lembre-se, né, dos gêneros que se enquadram dentro dessas tipologias. Aí aqui, ó, portanto, o texto é o ponto de partida para qualquer enunciação, né? Qualquer engajamento aí de comunicação. Bem, agora, o que faz para tornar um texto bom, né? O que é um texto bom? Não é? Ele tem que ser organizado, né? Tem que seguir essa sequência e organização de informações lógicas, né? Mas tem algo que une, né, esses elementos, né, essas informações, que é a parte da coesão, né? Quando eu trabalho com vocês a conjunção, o pronome, né, eu trabalho com vocês justamente essa forma, né, de unir essas partes do texto. Então, bom texto é aquele produzido com a organização de palavras que se unem, né, adequadamente umas às outras, certo? Então, aqui, ó. Assim, os termos vão formando uma oração, e as orações vão construir os termos, né? Partindo desse conceito básico, né? Oração, né? Tem lá meu verbo, né? Meu período termina ali, ponto. Né? Terminou o pontozinho ali, eu terminei meu período. Né? Tem um período. Dentro desse período, eu vou verificar se temos período, se tiver período simples, oração absoluta, né? Período composto. E aí vocês vão lembrar, né? Que o período é dividido em
também coordenado ou subordinado, né? Ainda temos os tipos de subordinação, né, de períodos subordinados. Os períodos formarão parágrafos e a organização entre parágrafos formará esse texto. Essa sequência lógica, né, forma-se esse texto. E nesse arranjo total, eu tenho que lembrar de utilizar esses elementos que tornam o texto bom, que são a parte coesiva dele, né? A parte textual dele está ali pronta, as ideias. Agora, eu tenho que encaixá-las com a parte coesiva, né? Que no Enem é cobrada na quarta competência, tá certo? Alguém gostaria de ler hoje? Vocês estão hoje? Eu leio. Essa Obrigada. união ou ligação entre elementos de um texto deve apresentar um sentido lógico, coerente. Para isso, é necessário observar as relações de sentido existentes entre eles. Isso, pronto. Essa relação de sentido entre eles é mais profunda, né? É se o aluno consegue produzir, elaborar o texto com orações complexas, né? Ou seja, pode ocorrer inversão, não é? Eu posso trabalhar a oração principal com subordinada, a subordinada antes, principal depois, não é? Temos aí um arranjo mais complexo dessas estruturas. No Enem, ela é avaliada, né, nesse arranjo sintático na competência 1, né? O aluno vai tirar 200 pontos se ele elaborar um texto, mas ele não teve erros gramaticais suficientes para tirar menos de 200. Mas ele não se arriscou, né? Ele não conseguiu ter ali um arranjo sintático adequado, né? Com esse complexo, com essa complexidade de estrutura sintática, por exemplo. Aí ele não ganha, né? Ele fica lá no 160. E se tiver estruturas longas, né? Períodos longos, ele fica até com 120. Por mais que talvez não tenha desvios gramaticais, né? Quais são eles, né? Lá, como a acentuação, né? A vírgula, o aluno escreveu bonitinho, mas ele não se arriscou, né? Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua festa. Ficou estranho essa estrutura, não é? Era praticamente assim, ele poderia falar, né? Eu não gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua, não é? Faltou um termozinho ali, aí por conta disso a oração aqui ficou meio estranha, né? Então, veja, os elementos que são utilizados principalmente para trabalhar a parte coesiva são as conjunções, né? Mas desde o ano passado, eu trabalhei com vocês. Não, é o segundo ano, é o terceiro ano, beleza. Eu trabalho com vocês a parte coesiva desde o primeiro ano, né? Quando vocês trabalham lá elementos anafóricos, catafóricos, então nós vamos evoluindo, né? E aí eu bato na tecla novamente da utilização das conjunções, né? Tem alunos que conhecem até a conjunção, mas não exploram essas conjunções a fundo. Por exemplo, eu só conheço um elemento de oposição que é o mas e os outros. Nós temos porém, contudo, entretanto, né? Temos outros elementos que podem ser utilizados na redação. Aí o aluno fica preso somente ao mas, né? Ele demonstrou um conhecimento, mas ele não avançou nesse conhecimento, não é? Então, mas gera uma expectativa de que vai apresentar uma estrutura que se oponha, né, à anterior, não é? O governo federal dispôs de recursos, né, para melhorar o saneamento básico, mas, ainda assim, não é o suficiente para investir, né, no interior, em cidades, né, do interior, né, e assim vai. Então,
O mas é decidido de oposição. Mas eu posso utilizar outros tipos de elementos coesivos no ramo da oposição? Pode. Agora, veja, o aluno tem que se arriscar. Tem que trabalhar outros tipos de elementos coesivos, não é? Por exemplo, de concessão, vocês já viram tudo isso. De concessão, de condição, de consequência, de causa, né, de efeito, né, de conclusão. Então, veja, cada elemento aí desse, ele é trabalhado dessa forma, tá? E como eu abordo aqui com vocês, né, não é somente esse tipo de elemento coesivo que lhe dá também a nota 200, né, nessa competência 4. Eu tenho que trabalhar a diversidade desses elementos coesivos. E esses elementos coesivos não ficam presos somente à conjunção, né, turma? Não é. Desde o primeiro ano, eu bato na tecla lá com vocês, com os elementos anafóricos, catafóricos, quando nós trabalhamos aí os pronomes demonstrativos, certo? Vejam, eu não sei se, acho que vocês não, mas eu sempre trabalho esses assuntos, né, que ajudam na estrutura coesiva do texto de vocês, de modo, na progressão textual, tá? Eu não trabalho eles de forma sintática, não é? Que é cobrado lá em português. É como assim? Veja. Em língua portuguesa, vocês vão trabalhar essa oração como que oração coordenada adversativa, né? Aqui eu só trabalho com vocês o sentido dela, que é de oposição, né? E que vocês devem utilizá-los de modo coesivo, né? Para ajudar a parte coesiva do texto, tá? Então, é assim. Não vou trabalhar, né? Ah, que tipo de oração é essa, né? Não é campo para produção textual, tá? A produção textual trabalha o sentido, né? E que vocês consigam desenvolver essas estruturas. Olha, gosto de ir à festa de aniversário, mas não posso ir à sua, né? Essa sequência lógica é a que deve se dar em um texto, né? Ou não gosto de ir à festa de aniversário, mas vou à sua, né? Algo nesse sentido. Podemos comparar um texto a um prédio? Olha, quem quer ler esse slide? Cadê Vitinho? Cadê Jean? Cadê França? Bom dia. Bom dia. Aqui, como um prédio, um texto torna-se bem construído e coeso quando usamos elementos gramaticais ou coesivos no interior das frases, de forma adequada, assim como qualquer boa construção, terá uma boa estrutura para não desabar. Isso, porque vejam, o Enem, vocês já devem saber disso, deve avaliar o aluno na utilização dos elementos coesivos, né? Ou seja, na utilização deles, né? E também na inadequação deles, né? Nós já vimos aqui os pronomes relativos, vimos como eles devem ser utilizados. Aí, de repente, o aluno cai de paraquedas lá o pronome relativo onde, não é? Aí a pessoa utilizou onde sem indicar um local, né? Porque qual é a função do pronome onde? Indicar um local. Onde a escola, né, tananã, deve aplicar, né? Esse onde se refere aí à escola, então tá indicando lugar. Mas se o onde ele diz assim, onde existia um sentimento de culpa, né? Ó, forçadamente, né? A depender da visão da banca, eles dão alguma margem de como eu posso utilizar ali o onde, mas de forma geral, o onde só é indicado para lugar. Aí o aluno vai lá e cai de paraquedas e coloca o onde, de forma inadequada. Perde esse ponto, entendeu?
Então, por mais até que o aluno utilizou lá os elementos coesivos, mas houve uma falha, ele vai perder ponto. Então, tem que, de forma geral, gente, treinar. Treinar sempre essas estruturas, essas produções de texto. Porque, de repente, na hora de uma prova, aí você perde ponto até sem não é porque falta de conhecimento, até conhecimento tem, mas por falta de treino. Na hora esquece. Entenderam? Vamos lá. Ó, classe de palavra que contribui, classes de palavras que contribuem na coesão. Quais são elas? As conjunções, os pronomes, as ações e os advérbios, não é? São eles que são os nossos ajudantes na parte da competência 4, né? Na parte de produzir um bom texto coesivo, né? Aí vamos lá, na parte das conjunções. Palavras que unem as partes, né? Aí veja, os dias passam e as prestações chegam, mas a vida continua, né? Porém, a vida continua, entretanto, a vida continua, contudo, a vida continua. Vejam, outra questão também é que o aluno utilizou elementos coesivos, mas ele utilizou elementos coesivos do mesmo sentido. Ele utilizou porém, ele utilizou contudo, ele só utilizou elementos de sentido de oposição. E, para completar, lá no último parágrafo, ele utiliza também um conectivo de adversidade. Porém, vírgula, devemos pedir ajuda ao governante. Nanana. Veja, o último parágrafo é de concluir, então tem que utilizar elementos coesivos de conclusão, né? E não de oposição. Então, ó, o sentido é primordial para vocês saberem. E as conjunções vocês estudam desde a 8ª série. Né? Tem livros que abordam da 8ª. Na verdade, minto. A classe gramatical vocês começam a estudar na 6ª série, né? A forma, todas elas, né? Vão aprimorando o conhecimento, claro, ao longo das séries. Aí na 8ª, 9º ano, eles retornam, né? Com aprofundamento sintático, não é? Dessas classes gramaticais, tá bom? Aqui é uma forma geral, certo? Sobre isso. Aí eu vou trabalhar cada aula um pouquinho, por exemplo, aprofundar mais os elementos coesivos, aprofundar mais os elementos dos pronomes, as preposições e advérbios. Ao vocês aprofundarem isso, vocês conseguem melhorar aí a produção de texto de vocês. Tem alunos que já têm uma boa produção, né? Tem outros que estão no meio termo e tem outros que ainda estão no início, né? Mas sempre há tempo, né? Quando se quer, sempre há tempo. Ó, pronomes. Quem quer ler pronome? Cadê Jean, hein? Jean Oi. Lucas. Jean Lucas, ó, Jean Carlos. Eu tenho um Jean Lucas dentro da turma. Ô, Jean, deixa eu falar com você. Peraí, deixa eu perguntar uma coisinha, Jean. Jean, cadê Juliana? Não sei, não. Eu acho. Não, genuinamente eu não sei, não. Eu acho. Deixa eu só ter certeza aqui, viu? Eu fiz a chamada hoje, claro. Deixa eu só ter uma certeza. Eu acho, né? Que Juliana não entrou hoje, não, na aula. Eu acho que não entrou, não, Ju. Mostra com Juliana dando golpe. Juliana deu golpe hoje, viu? Deixa eu fechar aqui, abrir de novo, que quando eu fecho assim, não vejo mais, não. Gente, então, Jean, ela tá por aí, como é? Viajou? Não tá aqui, não. Pois é, dona Juliana não participou hoje da aula, não. Quando ela tá aqui, eu acordo ela agora. Não, por exemplo, ela não está aí na sua casa hoje. Não está na casa.
Então, você sabe para onde a bonitinha foi, né? Foi para onde a bonitinha? Oi. Eu que lute, viu? Svajan, lê aí, pronomes. Eu? É você. Pronomes. O professor aplicou uma prova. Ele elaborou uma questão atual. Ele é um elemento coesivo para evitar repetições. Retomando o nome do professor. Então, por que cargas d'água vocês não utilizam os pronomes na produção de texto? Sabe, eu fico... Tem pronomes, tem os pronomes demonstrativos, não é? Tem as conjunções que vocês já sabem, e aí sempre fazem a produção de texto e não evoluem, né? Ficam lá presos. Se o nome é professor, e repete o nome lá professor milhões de vezes. Se o tema, vamos supor o tema. O tema do ano passado foi desse ano, né? Do ano passado, quer dizer, foi saúde mental, não é? Aí o aluno sempre repete saúde mental, depressão, né? Eu não repeti, não. Que bom que não repetiu. Mas acho que a redação foi podre. E você tirou quanto na redação? Não recebi ainda, não. Próximo mês só. Ah, tá. Eu quero saber, né, Jean? Você tem que enviar para mim as redações, né, Jean? Jean, Professora, eu Franciele, tô fazendo tanta da Vitinho, coisa, professora, não dá nem tempo. Gilson. Quem mais que eu lembro? Seu Francisco. Ah, tá. Tem que produzir, turma. Se não produzir, como vai ser, né? Tem que produzir. Olha. Escutaram? Olha a água. Eu vi. Escutou? Aí, quando tava gravando o vídeo, meu irmão, aí você aqui, na maior, gravando os vídeos, aí o Pará, olha a água, olha o gás. Olha, luta. Gente, então, ó, utilizem os pronomes. Nós já vimos, não é? Lá dos pronomes demonstrativos. Eu vou fazer uma retomada com vocês só dos pronomes, né? Como utilizá-los, né? De forma coesiva no texto. Né? Assim evita, tipo, de você repetir nomes, né? Até outras formas tem. Tem a forma lá, ó, as nominalizações que nós vimos, ou seja, eu mudo a classe gramatical, né? Quando vocês estudam lá a formação de palavras, né? Aí lá na formação de palavras tem lá derivada, regressiva, né? Então temos tem a formação de palavra, né? Prefixo, sufixo, nessa parte, né? Tem uma continuação que vocês podem modificar a classe de gramática, né? Gramatical. Então, eu posso deixar por exemplo, repetir muito aquele verbo. Então, eu posso modificar o verbo para um substantivo, né? E vice-versa. Então, há diversas formas dentro de um texto, em 30 linhas, de vocês não ficar preso somente a uma palavra, não é? Tem diversas outras formas, não é? E principalmente esses recursos, né, que a gramática mesmo já dispõe para nós, né? Melhorar o vocabulário ao saber mais de uma nomenclatura para aquele termo, não é? Então, vocês também têm esse conhecimento já. Só falta o quê? Praticá-lo. Vamos lá, Jean, continue aí, preposições. A língua portuguesa é baseada em preposições. Gosto de vocês. De é um elemento coesivo que liga e não dá O pra ler. verbo, O né? verbo ao complemento. Isso. Pronto. Aquela questão lá da preposição, vocês vão ver, quer dizer, vocês já viram, que a preposição é um elementozinho ali, né? Que também ajuda na regência do verbo, né? Vocês vão ver que o verbo, se precisar de preposição, ele vai ser o quê? Verbo transitivo, o quê? Indireto. O seu complemento é o quê? Objeto indireto, né? Porque ele necessitou de uma preposição. E aí vocês vão encontrar, por exemplo, o verbo gostar, né? Precisar, ajudar, né? O precisar, o gostar, né? Quem gosta de alguma coisa, né? Então, são verbos que necessitam de preposição.
há verbos também que necessitam dos dois complementos, né? Aí nós vamos trabalhar os verbos bitransitivos. Aí fica mais a cargo de língua portuguesa, certo? Eu só trabalho com vocês a parte dos elementos que ajudam na construção do texto ser mais coesivo, né? Mais conciso, né? Com menos de palavras eu consiga transmitir a informação completa, né? De forma coesiva, coerente, né? Objetiva, clara, né? E vocês lembram dessas informações quando nós estudamos lá redação oficial, né? Os advérbios. Advérbios também, muito utilizados, né, na nossa produção de texto. Vitinho, leia aí, Vitinho. Hoje amanheceu um lindo dia. Hoje não é coesivo, é tão somente um advérbio. Mas, caso o uso de hoje seja para estabelecer uma relação de passado e presente, hoje passará a ser coesivo. Isso. Veja, ele já disse aí que hoje é um advérbio, né? Advérbio de tempo. Mas nessa situação, olha, você falou de uma situação, né, histórica, né? Então, quando você utilizar o hoje, né? Hoje essa situação passa a ser mais crítica, né? Pois, então vai explicando. Então, aí nessa situação, o elemento, né? A classe gramatical lá de verbo, né? Tem o valor de coesivo. E aí, turma, vocês já se depararam com questões que abordam isso, né? Os elementos coesivos, né? O advérbio, né? Infelizmente, né? Infelizmente, vírgula, essa situação, né, não se alterou durante esse longo período, né, da monarquia para a república, né, ainda continuamos com o peso, né, da colonização, enfim, você vai trazendo esses argumentos, né, e informando também dados, né, áreas de conhecimento que confirmem, né. Então, os advérbios, os pronomes, as conjunções, são os elementos que vão lhe dar a nota máxima na competência 4, que são a parte de trabalhar os elementos coesivos, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tá terminando aqui. Aí temos aqui, verificação, né? A mãe pediu para a menina sair do seu quarto. De que quarto? O quarto é da mãe, o quarto é da menina, o quarto é seu, uma terceira pessoa. A mãe pediu. Assim, tem que tomar cuidado quanto ao uso de alguns pronomes possessivos para que não causem confusão, né, no texto. Aí ele vem explicando aqui. O problema está no pronome seu, que não dá uma informação precisa ao leitor. Portanto, é indispensável uma reestruturação da frase, né, para que saibamos de quem realmente é o quarto. Veja, há pronomes em que causam ambiguidade ao texto, né? Então, mais um motivo da estrutura de vocês lerem, não é, e produzir o texto. Terceiro ano era para ter enviado para mim a produção de texto solicitada. Não enviaram. Isso é um dado preocupante, não é? Muito preocupante, porque vocês precisam enviar para mim essa produção de texto toda semana. Toda semana vocês vão ter um feedback, né? Melhore isso, refaça isso, faltou isso, melhorou isso, né? E assim vocês vão ter o respaldo, né? O feedback dessa produção de texto. Então, não escreveu por quê? Ah, porque eu não vou compartilhar com ninguém aqui. Ah, Jean escreveu, falou isso, isso e isso. Não, isso não vai acontecer, certo? Então, quanto à produção de vocês, a produção é de vocês e a informação e a correção será somente para vocês. Então, envia lá por e-mail, eu vou dar o feedback por e-mail também. Alguns alunos já fizeram isso, não é? Receberam já o feedback, a mesma coisa vai ocorrer, vai ocorrer com vocês. Agora acontece. Se enviar a redação até sexta, sábado, eu vou dar uma lidinha e vou dar o feedback.
Se enviar depois, eu não tenho como, certo? Porque a prova de vocês já é segunda-feira e eu vou cobrar, não é, a produção de texto. A produção de texto com os critérios do Enem, não é? Como eu já disse, não sei se eu já disse a vocês aqui hoje, eu já disse em outra turma. O aluno fugiu do tema. Eu não vou dar 0, né? Agora, se ele fugiu do tema, copiou e colou, né? Ou copiou tudo que estava no texto motivador, eu vou dar 0. Eu sou forçada a dar 0, não tenho como não dar 0, né? Já que a ideia da produção de texto é avaliar a organização, o entendimento, né? E uma sugestão de como resolver ali o problema, certo? Cuidado também. Tem alunos que fazem o seguinte na produção de texto. Na conclusão, né? O governo já dispõe de recursos para sanar o problema. Fez o quê? Nada, né? Porque já disse que tem uma solução, né? O governo já tem aí, já está utilizando. A sugestão é algo de vocês, né? O que vocês, né, como participante da sociedade, acham que deve fazer? Aí vocês vão lá, né? Mas, ó, gente, terceira pessoa, viu? Por exemplo, o Ministério da Saúde, o Estado, o governo, né? Deve, né? Modo meio, povo, né? Faz o detalhamento, né? Diz o que isso ajudará. E é o efeito, né? Então, acho que até aí vocês devem ter esse entendimento, né? E avançar nele, certo? Como eu já disse aqui hoje na turma do primeiro ano, nós somos pessoas que não sabemos de nada, né? Cada dia nós estamos em busca de compreender e saber demais, né? Não tem ninguém aqui que sabe de tudo, né? E temos que ter isso na gente, né? Eu não sei de tudo, vocês não sabem de tudo. Para quê? Para que sempre vá em busca de conhecimento, de avançar no conhecimento, não é? A pessoa que já sabe de tudo, não avança mais, né? Já sabe de tudo. Eu já sei isso. Eu já sei isso. Já viram? Eu já escutei várias vezes. A pessoa já vi isso, já vi esse assunto. Então faça, então escreva. Não escreve uma linha, então não sabe, não é? Então, a verdade é que nós estamos sempre em busca de conhecimento, sempre em busca de saber mais, de aprimorar o conhecimento. Professora, já sei, né? Mas eu tenho que desenvolver, né? Eu tenho que avançar em explicar melhor, não é isso? Então, a visão e o olhar de outra pessoa sobre o que eu escrevo, e vocês têm isso, né? Tem essa chance, né? Essa sorte. Eu vou dizer que vocês são sortudos, porque na época que eu estudava, não tinha isso não, minha gente. Era uma relação. Eu li hoje um texto no primeiro ano que era sobre a evolução e a mudança da leitura, né, do ensino. Veja, até se encaixa com essa imagem aqui de um rapaz, né, provavelmente numa biblioteca, né, lendo aí um livro. Era assim. Se você quisesse um conhecimento, tinha que ir à biblioteca, tinha que ver se o livro estava disponível. Às vezes não estava. Aí via lá, quando é que a pessoa vai devolver? Tal dia. Mas a pessoa vai devolver, mas essa pessoa ainda tem direito a 2 renovações. Aí você tem que esperar ainda, né? Essas 2 renovações o aluno devolver, né? Acontecia isso muito. Por exemplo, quando eu estava na UFES, né? Aí tinha tal livro a pegar, e outra não podia reservar. Eu acho que não tinha como reservar, não lembro agora, se tinha lá reservar o livro. Ou seja, se o aluno devolvesse, já tinha alguém, ou tinha que esperar colocar na prateleira, né? Então, eu acho que não tinha como reservar. Era só, aí ficava lá no pé. Se era tal livro que eu tinha que ler, tal livro eu tinha que separar citações para produzir meu texto. Era dessa forma, né? Hoje, olha como mudou. Se eu quiser uma pesquisa, eu vou no Google. Coloco lá, no instante acho, não é? Quer dizer, diminuiu as idas de a biblioteca e com isso veio um reflexo grande. Diminuiu o quê? A leitura,
né? Diminuiu ali a reflexão do cidadão perante aquilo. Porque eu acredito, eu garanto a vocês, é muito diferente. Ir à biblioteca, procurar o livro, ler, né, o capítulo, né, que aborda o que você quer, certo? E separar aquela citação, né? Separar a referência bibliográfica. É muito diferente. Olha, em contrapartida, nós ganhamos mais tempo, né? Ao nem sair de casa, ao pesquisar aqui mesmo, né? Há universidades, eu acredito que a universidade lá do Rio Grande do Sul, eles têm os livros digitalizados, né? Aí o aluno que tem acesso à biblioteca, tem acesso à biblioteca que é virtual, né? Porque eles já deram o processo de digitalização, né? Dos livros. Ou, não sei se tem algum acordo dessa disponibilidade dos livros, né? Serem impressos ou serem reeditados, né? Nessa edição digital. Certo, turma? Então, avançou muito. E nós temos sorte, né? Nesse parâmetro, né? Sorte e não tanta sorte, né? Por essa questão de diminuir a parte da ida à biblioteca, a pesquisa de um livro, né? Assim vai. Bem, turma, em síntese, a coesão refere-se à forma ou à forma da superfície de um texto, porque a forma mais aprofundada são as ideias, né? Como você vai explorar e explicar, né, detalhadamente aquelas ideias. Esses recursos, esses elementos, né, coesivos, eles ficam na parte superfície do texto, né? Os elementos coesivos, advérbios, os pronomes, né? Até a evolução do vocabulário, certo? Aí, veja, ela é mantida por procedimentos gramaticais, pela escolha do conectivo adequado, certo? Consiste na conexão dos diversos enunciados que compõem um texto, tá bom? E, por fim, tem aqui um texto, que não vai dar tempo de ler, né? Que nós chegamos aqui, salvar, ao final desse assunto hoje, certo? Agora eu vou só abordar com vocês os assuntos para a nossa prova, tá bom? Revisar, né? Vejam, eu peguei o e-mail de todos vocês e enviei o link, lembra que eu mandei aí o link, aí, e não tinha liberado porque tinha que ter o e-mail, né? Aí eu enviei isso depois. Aí eu enviei para vocês aquela atividade de revisão pelo link, porque eu coloquei lá no Google Documentos, né? Aí eu até disponibilizei o gabarito, porque eu pensei que essa semana já era a prova. Eu disse, eita, os meninos viram rápido ali, então eu vou dispor para eles logo a atividade com o gabarito, né? Era para ter enviado a atividade e esperado o feedback de vocês, né, com o gabarito e tudo. Mas aí não deu tempo, né, turma? Mas eu vivendo e aprendendo um pouquinho, né, como eu sei vocês, né? Nós somos, estamos nessa globalização, né, aos poucos, conhecendo e crescendo um pouco mais, né? Acredito que tem recursos tecnológicos que vocês já sabem, né? E tem outros que eu nem sei que existem, né? E assim vai. Bem, eu vou só ver aqui. Pronto. Vamos fazer uma revisãozinha rápida das figuras de linguagem, né? Ah, lembrei. Lá na plataforma, já está disponibilizado para vocês o roteiro, né? Da nossa avaliação, certo? E lembrando aqui com vocês, qualquer dúvida, né? Vocês enviem na semana, né? Que eu posso responder para vocês também durante a semana, tá bom? Eu espero, né, contar com a colaboração de vocês, com empenho, com a vontade, né? Com a vontade de crescer, de evoluir, né? Isso, gente, isso reflete também eu posso dizer para vocês, na vida profissional de vocês, né, futuramente, certo?
Então, vamos lá. Eu vou dividir aqui a tela com os... Acho que é aqui que tá. Só revisar rapidinho. Ah, tá. Vamos revisar a questão dos níveis de linguagem, rapidinho aqui, certo? Olha aí, níveis de linguagem, tá? Rapidinho aqui, revisando com vocês, né? Nós vimos que o nível de linguagem, ela é dividida, de forma geral, em duas formas, né? A culta e a culta informal, não é? E elas estão justamente na forma de qual a intenção de eu iniciar uma comunicação, né? De uma produção de texto, de um diálogo, né? Então, dentro dessa situação, eu vou saber se eu vou utilizar uma linguagem culta, uma linguagem formal, se eu posso utilizar outras variedades, né, da nossa língua, a depender da circunstância, momentos, né? Temos os status, né, sociais também, né? Ali indica uma variação de conhecimento, não é? Mas essa variação de conhecimento, ela não está presa somente à questão de status, não. Na verdade, por exemplo, eu posso ter estudado em tal escola X, e vários outros estudantes estudaram na mesma escola que eu, mesma série. Mas dessa mesma série, desse mesmo local, o conhecimento adquirido, internalizado por cada um é diferente, né? Então, a padronização é a mesma, né? Mas a internalização e o conhecimento de cada um, né, é diferente. Porque aí vai entrar o quê? A vontade de cada aluno, a vontade de cada pessoa ali em querer evoluir, aprimorar, né? Então, depende de cada um, né? Não depende somente do esforço humano de uma única pessoa, né? A pessoa pode ser a melhor pessoa do mundo ali, mas a questão de evolução, de conhecimento, realmente depende de cada um de nós, querer, né? Então, ao lado da norma culta, estão as normas regionais, não é? Nós temos também as regionais, né? Se alguém chegar aqui do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? Do Sul, de cada região aqui do Brasil, vocês têm certeza que vão saber. Essa pessoa veio de tal, essa pessoa veio de tal lugar, por quê? Já percebe-se, né? Pelo jeito, pelo costume, né? Pelo jeito de falar, de pronunciar, né? Você já consegue detectar isso, tá bom? Então, vocês têm aí, ó, da norma culta, não é? Estão as normas regionais, que representam usos específicos de comunidades menores, afastadas dos grandes centros civilizados, não é? Aí temos, resumidamente, temos os seguintes níveis de linguagem, né? O padrão, o coloquial, o comum, né? Que subdivide-se popular, familiar e grupal. Então, lá na prova de vocês, terá perguntas relacionadas a esse assunto, certo? Aí vocês vão ver, nível culto, quando é que eu devo utilizar nível culto, né? Em certas situações oficiais. Às vezes parece ser um assunto tão bobo, né? Mas que o aluno peca na hora da escrita. Por que o aluno peca na hora da escrita? Não é porque não sabe, é porque não treina. Né? O aluno não treina e aí tende a fracassar, né? Por falta desse treino, certo, turma? Não é porque não sabe, eu tenho certeza que sabe. Tenho certeza que os professores passaram, eu tenho certeza que foi visto, foi feita atividade, mas se você não estimular o cérebro a sempre buscar as respostas, não é? Você vai esquecer, não é? Esquece, né? Se não esquecesse, não precisaria nem ter nada escrito, não é? Eu imagino, bati o olho, já sei. Na verdade, não precisava nem ter
os livros, não é? Para que documentar? Se bater o olho já sabe, não é verdade? Certo? Então, vamos lá. O nível culto, não é? Aí nós temos o nível coloquial ou comum, né? Esse nível espontâneo, né, da língua, né, é usado no cotidiano do nosso dia a dia, com a finalidade de comunicação e de interação, usado sobretudo oralmente, apresenta dois subníveis, né, o popular e o familiar, né, e outra, a nossa língua é tão, assim, dinâmica, né, que eu até posso, diante dessa popular, eu ainda tenho, com certeza, algumas formas, né, que eu posso utilizar dentro desse grupo popular e até dentro da familiar que eu não utilizo. Por exemplo, eu posso utilizar um tipo de linguagem com meus pais, mas uma linguagem diferente com meus irmãos, né, é diferente, né? Até dentro dessas formas, ainda há subdivisão, né? Aí nós temos a popular, né, usada por pessoas que têm pouca escolaridade, né, é marcado pelo desconhecimento gramatical, pelo emprego da gente. Essa situação aí, como eu disse a vocês, é por falta de querer avançar, né, como eu disse a vocês, né. Há pessoas que estudaram comigo e que não sabem nem escrever direito, e há outras que, nossa, né, sabem, né, ou seja, buscaram conhecimento, né, não pararam ali. Então, a nossa ideia é sempre buscar conhecimento, né? Vamos lá, exemplos, né? Eu até trouxe aqui vários exemplos, né, de formas utilizadas, né? Uma situação em que a pessoa deveria ter utilizado uma linguagem mais avançada e não utilizou, né? E aqui nós temos níveis de linguagem, né? Cada um de nós tem uma maneira própria, exclusiva de se expressar, como eu já disse a vocês. Cada um de nós temos um jeito de internalizar de forma diferente, né? Pessoas que há uma propensão maior para cálculo, há outras que há uma propensão maior para as humanas. Mas isso não impede de que eu, que gosto de humanas, não entenda matemática, não entenda física, química. Não, pelo contrário, eu até sei. Mas eu não vou dizer assim para vocês, opa, eu vou ensinar isso. Não, porque não faz mais parte da minha área de conhecimento. Eu tenho que voltar, não é, para a minha área de conhecimento, não é? E sempre buscar, né, aprimorar esse conhecimento, certo? Aí aqui tem a interação verbal entre os sujeitos é possível por meio das palavras e pode ser realizada por meio da fala ou da escrita. Dependendo da situação comunicativa, os usuários das línguas podem eleger qualquer um dos diferentes níveis de linguagem para interagir verbalmente com os outros. Isso significa que existem linguagens diferentes para ocasiões distintas, né? Ou seja, toda situação comunicativa, os falantes elegem o nível de linguagem mais adequado para que tanto o emissor quanto o receptor das mensagens possam compreender e se compreender. Houve comunicação, beleza. Então, realmente, se foi com a linguagem culta ou informal, né, dentro dos subníveis, houve a comunicação, então, o entendimento está correto, né? Então, como eu disse a vocês, quanto à gramática, né, normativa, ela traz a questão das regras, né, mas essa internalização, essa facilidade, esse aprimoramento de conhecimento vai depender de cada um como internaliza, não é? Os conceitos, as definições, os exemplos, né, e assim vai. Aí nós temos o nível 2, né, a linguagem coloquial informal, regional, as gírias, né, a linguagem vulgar, as gírias, né, e chega-se ao fim, né. Aí, lá na prova de vocês,
terá questões voltadas para esse assunto, né, querendo indicar variedade, né, explique, justifique, certo? Dentro lá do espaço que vocês devem digitar, tá bom? A produção de texto, relembrando, terá lá a produção de texto entre 20 e 30 linhas, né? E com a estrutura a qual vocês já estão acostumados a ver. Quem quiser enviar algum tema para que eu possa ler, né, verificar o nível, né, de vocês e tudo, envia para mim até sexta. Aí sábado eu dou uma olhadinha, tá? E dou feedback para vocês. Certo? Pronto. Agora eu vou revisar aqui com vocês rapidinho sobre as figuras de linguagem, né? Isso que é o nosso assunto. Deixa eu só achar aqui. Achei figuras de linguagem. Rapidinho aqui. Tá? Ó. Pronto. Nós vimos que as figuras de linguagem, elas podem ser divididas em 1, 2, 4 formas, né? Vejam, que minha linguagem, né? Minha formação da língua portuguesa divide em semânticas e fonéticas, né? Aí dentro desse grupo, nós vamos utilizar em cada uma das figuras nesses grupos, né? Aí nós temos figuras que trabalham a palavra, temos figuras que trabalham o pensamento, temos figuras que trabalham a parte da construção e temos figuras que trabalham e abordam a parte de sons, né? Então, figuras de palavra nós temos comparação, metáfora, catacrese, sinegesia, perífrase, metonímia. De pensamento, antítese, né? Paradoxo, ironia, eufemismo, hipérbole, gradação, prosopopeia, apóstrofe. De construção, a elipse, o zego, o policíndio, a síndrome, o pleonasmo, o hiperbato, o anacoluto, a anáfora, a silepse, né? E de sons, nós temos a literação, a sonância, a paronomásia, né? E a onomatopeia. Aí vamos lá. Dentro do primeiro grupo, nós temos as semânticas, né? Dentro da semântica, vocês vão ter aí a metáfora, a comparação, a prosopopeia, a sinestesia, a catacrese, a metonímia, a perífrase, né? Todas elas aqui. Aí, ó, metáfora, né? Vocês abordam aí a questão dessa comparação, né? Sem uso de conectivo. Vimos os exemplos, aí vamos para a comparação, há uma comparação desse termo com o uso de conectivo, não é? Olha aqui, ó. Quem já assistiu aí a temporada de The Crown, né? Eu comecei a assistir a primeira temporada e aí avancei lá para a quarta temporada. Eu gostei da quarta temporada. Eu até achei que eles deveriam ter explicado melhor. Ou pode ser que abordem mais coisas, né, na outra temporada. Temos a prosopopeia, né, que é a personificação, né, com características humanas de seres animados, não é? Certo? Aí vocês têm aqui exemplos. Temos a sinestesia, né, que é a abordagem com as impressões, né, sensoriais, né, tato, cheiro, olfato, paladar, né, e assim vai. Então, se verificar algum texto referente a isso, nós chamamos de sinestesia. A sinestesia, vocês se verificam lá no barroco, né, na escola barroca. Vocês vão encontrar sinestesia, antítese, paradoxo, certo? Temos aqui o exemplo de Garfield, de catacrese, é quando há quando emprega, né, um termo que é de outro, mas por não ter aquela palavra própria para ali, pega um empréstimo, né? Então, empréstimo. É o emprego de um termo, né, figurado por falta de um termo próprio, né, para designar aquela coisa, ou por parecer, né, então a gente acaba associando, né?
sentou-se no braço da poltrona, não me lembro do seu nome, né? E assim vai. Temos aqui os exemplos, né? As inutilidades, Júlia Paulo Paes, tem aqui um texto bom, né, referente à catacrese. A metonímia, a substituição por ter uma semelhança, né? É a substituição do sentido de uma palavra, a expressão por outro, havendo a eles uma relação lógica, né? Autor pela obra, continente pelo que contém, o produto pelo a parte pelo todo, o singular pelo plural, né? O instrumento pela pessoa, o abstrato pelo concreto, né? O produto pela marca, não é isso? Aí vocês viram aí a perífrase, né? Que é quando alguma é um atributo, né? Que se tornou conhecido por indicar tal lugar, tal pessoa, tal povo, né? Quando for a pessoa é a antonomásia, né? A antítese é esse jogo de palavras, né? De triste, alegre, né? Noite, dia, né? A antítese é utilizada muito na escola barroca, né? Já temos aqui, ó, exemplos, né? Paradoxo é essas ideias tão contraditórias, não é? Tão absurdas, né? É o paradoxo. O eufemismo, né? É quando eu posso utilizar uma palavra menos forte para identificar algo, né? Uma pessoa. Temos a hipérbole, não é? Que é o exagero. A ironia, né? É quando a pessoa pensa algo, mas fala outro, né? Nesse sentido, né? De ironizar, de ridicularizar, né? Nossa, fulano, tirou 0, parabéns, né? Tá vendo que ninguém vai parabenizar outro por tirar nota ruim, não é? Aqui, ó, essa forma irônica, não é? De falar, não é? Ah, você anda que nem... Você é tão veloz que nem a tartaruga, né? Então, aí nós temos aí as figuras fonéticas, né? A onomatopeia, essas figuras que trabalham som, né? Até porque a sonância e a literação são figuras que você vê lá em fonologia, né? Em fonética, no estudo da letra, do fonema, né? Nessa produção de sons, né? Então, nada mais justo do que essas figuras de linguagem entrarem no grupo de fonéticas, né? Figuras fonéticas. Aí vocês vão ver que a onomatopeia, ela consiste aí nessa produção de sons, né? O bater da porta, o caminhar, né? Com tal sapato, né? O barulho do pássaro, né? O cantar do pássaro, todas essas formas de transmitir os sons, eu trabalho na onomatopeia, tá? A sonância é quando repete o mesmo som, né? A sonância é a repetição de vogais. Sou mato, sou mulato, nato, no sentido mulato, mulato, democrático do litoral. Né? Anule aliterações altamente abusivas. Né? Então, a repetição aí da vogal, tá? Aí nós temos a aliteração, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, ou seja, a repetição de um mesmo som, com som natal, certo? Pedro, pedreiro, penseiro. Além do mais, aqui tem também de assonância, né? O E, ó, Pedro, pedeiro, né? Aqui o eiro. Mas como ela tem que produzir o mesmo som, certo? Aí o som que é produzido mesmo aí, ó, é o Pedro. Pedro, pedreiro, penseiro, esperando, né? Esperando o trem, né? Figuras sintáticas, né? Vocês encontram aí a elipse, o zero, um polissímbolo assim de inversão, hiperbato, né? Aí nós vimos, né? A elipse é a omissão de um termo facilmente identificado, né? Na oração. O zeugma é quando a omissão desse verbo já é enunciado antes, né? E ele não aparece
na autoração, né? Ele prefere um passeio pela praia. Eu prefiro cinema, né? Então, hiperbato. Eu vou aqui ao banheiro rapidinho, certo, turma? Eu vou já. Então, vamos lá, não é? Aí nós temos aí o hiperbato, não é? Que é a inversão natural da ordem direta. Eu já disse para vocês hoje, né? A ordem direta da estrutura de uma oração é você elaborar essas informações com sujeito, seu predicado, termos acessórios, né? É difícil, ao conversarmos, abordar ou estruturar essas orações sem indicar primeiro essas informações, né? O sujeito, o predicado, né? Por exemplo, hoje eu acordei, não é, muito cansada, não é, pois trabalhei até tarde, né, na produção de material para enviar em tempo hábil para as escolas as quais trabalho, né. Então, eu organizo essa estrutura, né. Veja como eu já tenho concatenado, né, essas produções, esses arranjos, né, de informações. Pleonasmo, né, quando você tenta reforça, né, algo, algum significado. Choramos um choro sentido, né? A ele resta ali a boa, né? Eu olhei até ficar cansada. A música de Titãs, né? Eu olhei até ficar cansado de ver os meus olhos no espelho. É bem difícil essa música. A síndito, né? Que é a ausência, né, de um conectivo. Polissíndito, que é a repetição, né? Desse mesmo conectivo. Vamos lá, repetição, a silepse, né? Silepse de gênero, número de pessoa. A anáfora, que é a repetição do mesmo termo no poema, né, no texto. Gradação, que é a evolução, né, da ideia, em um ritmo crescente. Apóstrofe, e aí chegamos ao fim. Deixa eu olhar se... Eu acredito que é isso mesmo, só são esses assuntos aí para vocês. Pronto. Agora, deixa eu salvar aqui. Turma, agora eu vou pedir para vocês digitar aí a presença do dia, certo? Eu vou iniciar. Olha aí a chamada. Agora, cada um de vocês... Não é essa palavra, não. A palavra é dia feliz. Vocês vão digitar aí para registrar a chamada de vocês. Vamos lá, quem tá mais aí? Dia feliz. Cadê Francisco? David. Francisco. Cadê Rodrigo? Rodrigo. Matheus. Cadê Matheus? Quem é Guga? Guga. Não lembro. Guga. Otto. É Otto, mais Otto, meu filho. Certo. Aí eu digito na lista aí, que é Otto, viu? E aí você botou Guga e fico sem saber. Então, digita aí, Otto. Jean já foi, Franciele já foi, Vitor. Quem mais falta? Rayane. Rayane. Já digitou, Rayane? Já digitou. Não, tô esperando quem é que falta ainda digitar. Vitor já digitou, Jean já, não é? Francis já, Gilson.
Ó, falta você. Ah, fez agora. Pronto. Matheus. Falta Matheus. Matheus, para ter o registro, tem que digitar aqui a palavra do dia. Dia feliz. Matheus. Matheus. Eu vou fechar, viu? Aí a presença do dia, Matheus. Tem que participar da aula, viu? Como hoje foi bem corrido, não é? Passar o assunto e revisar também, né? De novo. Lembre-se que eu enviei também para vocês por e-mail, não foi? Aquela atividade, né? Por e-mail, já tinha enviado o gabarito. E boa parte das questões eu trabalhei aqui na sala também, tá? Bem, faltou só Matheus, eu não vi aqui o nome dele digitado e é feliz. Vou fechar aqui, né? Para poder baixar a nossa listinha de presença. Deixa eu me ver se foi tudo certinho. Isso, muito bem. Aí. Todos aqui estão. Menos Matheus. Matheus não... Eu acho que o Matheus dormia. Tem que responder, viu? Salvar. Aí eu coloco aqui, peraí, viu? Eu coloco aqui terceiro ano. Cadê o diário online de vocês? Diário aqui, pronto. Pronto, turma. Vocês têm alguma dúvida? Bem, o que eu posso fazer por vocês é que, se tiver alguma dúvida, vocês mandam e-mail, né? Vocês mandam e-mail. Se quiserem, pode escolher uma produção de texto, enviar. Eu posso dar o feedback para vocês, tá? Eu acredito que com esse horário a aula termina agora. Eu vou até anotar qualquer dia desse aí. Qual horário termina a aula? Então, alguma dúvida? Que vocês queiram compartilhar aqui? Tudo de boa, professora. Eu quero que o senhorito me arranje aí, né? Procure saber por onde anda uma pessoa. Uma menininha bem bonitinha. Vou procurar ela depois. Procure mesmo. Eu esqueci de falar. A Alana, ela quebrou o celular. Eita. Por isso que ela não Obrigada, apareceu, Rayane, por avisar. Aí ela disse que vai hoje no homem tentar consertar. Tá certo. Obrigada mesmo, viu? Vou colocar o nomezinho dela na Pode lista. fechar a fuleira. Aí eu tenho certeza que fui bebendo. Vou gongar ela. Tchau, viu? Beijos. Eu vou para a próxima aula. Tchau. Boa semana e estuda. Tchau. Tchau.